Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e fica com a gente até o finalzinho deste programa, porque hoje nós estamos recebendo Diego Sestaro, ele que é CEO da Amazon Copy e AC Display. Isso. Diego, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Kelly, eu que agradeço pelo espaço, para a gente estar batendo papo e falando sobre negócios e ajudar lá na ponta quem está no dia a dia na batalha. Importantíssimo. Isso. Então, para a gente começar, vamos começar falando pela Amazon Copy. Isso. Como surgiu? Conta um pouquinho da história. Pronto. A Amazon Copy é uma empresa amazonense, fundada pelo mineiro há 28 anos atrás, que saiu lá do sul de Minas e veio para o Amazonas, desbravando na época da Zona Franca. Então, é uma empresa familiar, fundada pelo meu pai. A gente é uma segunda geração. E a Amazon Copy surgiu há 28 anos atrás, através do aluguel de equipamentos de impressora. Olha só. Na época era copiadora ainda, na verdade, né? Nem era impressora. Depois de um tempo foi evoluindo a tecnologia. E aí mudando para impressora, e foram aparecendo outros produtos, outras soluções, e estamos aqui hoje. Então conta aí, depois desse início, Certo. hoje, quais são os serviços oferecidos? Pronto, então a Amazon Copy, quando ela começou, como eu falei, era sobre copiadora, a gente alugava a copiadora. Com o passar do tempo, foram surgindo melhorias na tecnologia, veio a impressora, veio a multifuncional, apareceu o scanner, apareceu o plotter, vários produtos voltados para a impressão. E com o passar do tempo, surgiram serviços ao redor da alocação. E aí a gente americanizou o nome e virou outsourcing de impressão, que é a alocação de equipamentos com serviços agregados como operador na empresa, software de gerenciamento, software de acompanhamento. Então a gente entrega para o cliente, para a empresa, o equipamento com serviço agregado. Entrega suprimento, papel, gente, manutenção, todo o suporte. Necessário. E a ideia do outsourcing é tirar a preocupação do dono da empresa, do time de TI, aquela preocupação de manutenção, de comprar suprimento. Acabou o toner, corre para comprar toner, então o outsourcing veio para sanar esse problema. E com o passar do tempo a gente também agregou soluções como TI, aluguel de equipamentos como notebook, desktop, servidor, tablet. Então a gente também hoje tem o outsourcing de TI, que é a mesma coisa da impressão, só que voltado para a tecnologia. E que ajuda as empresas no dia a dia a focar no seu negócio mesmo, não se preocupar com a máquina que parou, um software que travou, algo do tipo. Então a gente ajuda as empresas desde o pequeno varejista, que tem uma impressorinha, hoje todo canto tem uma impressora, né? Com certeza, necessário. Então todo mundo imprime ainda hoje, Sim. Então desde o pequeno varejo até as multinacionais, a gente tem clientes, tem ajudado, tem contribuído com o dia a dia deles. Olha que legal. E onde nós podemos encontrar a Amazon Copy? Está Sim, por onde? A Amazon Copy hoje, ela atua no Amazonas inteiro, no estado do Acre, no estado de Roraima e no estado de Rondônia. Então a gente atende nesses 4 estados da região norte e alguns pontos fora da região norte também, mas nosso foco principal é na região norte, né? Nesses 4 estados que eu citei. A gente tem nosso site, né? Que é o amazoncopy.com.br, que lá tem todo contato, Instagram. O Instagram é Amazonas Copiadoras, como está na tela aparecendo ali. Então hoje a gente é uma empresa regional, que nasceu de um desbravador lá de Minas que veio para cá. A gente tem mais de 100 colaboradores, a gente tem mais de 8 mil dispositivos de impressoras e TI espalhada por esses 4 estados, e a gente faz isso há 28 anos, então a gente tem uma estrutura, a gente fica lá na Silves, perto da Bola da Sulframa, então a gente tem toda uma estrutura, experiência, representamos marcas que são mundialmente conhecidas, que confiam no nosso trabalho e nos deram esse privilégio de representar eles aqui no nosso estado. Olha só, agora conta como foi sair do Amazonas, como foi essa expansão? Houve um estudo, certamente, para escolher ali ou foi demanda mesmo? Sim, é um pouco de cada coisa, né? A gente sempre esteve focado em Manaus, isso eu falo em Manaus mesmo, né? Até por causa da logística a gente nunca quis, no começo, por receio, por logística, a gente sabe que não são estradas
quando a gente olha do mapa, né, do GPS, aquele preto não é estrada, são rios, e tem vazantes, cheias, é bem complexo. Então a gente começou no estado de Manaus. A logística para a gente aumentar para o Amazonas foi uma demanda realmente. A gente pegou um grande cliente que estava em todo o estado e a gente precisou, com essa demanda, ir estruturando e montando toda uma equipe para poder conseguir atender o estado como um todo. E então, depois que a gente aprendeu na raça aí como é que funcionava a logística, começamos a ampliar, mas já com um pouco mais pé no chão, com mais estudo. Mas para atender o estado do Amazonas inteiro foi demanda. Quando a gente pensou em sair do estado, já foi um pouco diferente. A gente entendeu que quem consegue atender o estado do Amazonas consegue atender outros estados. Então a gente pegou uma experiência, absorveu, apanhou. Claro, tem que aprender. Tem que aprender. Ganhamos experiência e a gente entendeu que era possível também atender outros estados. E a gente começou a fazer o estudo antes. Até porque a gente também recebia pequenas demandas de outros estados, né? Mas a gente não estava preparado ainda para dar esse passo para Roraima e para o Acre. E a gente, depois que a gente entendeu como é que funcionava atender fora, um pouco mais distante de onde a gente estava, na matriz Manaus, a gente fez um estudo e entendeu que era possível também atender outros estados. A gente está em Roraima desde 2018, desculpa, e no Acre a gente entrou no meio da pandemia em 2021. Olha só, e tem alguma diferença de trabalhar nesses outros estados? Tem, aqui para o Amazonas, para Manaus? Tem, é mais cultural. Sim. Então, o entendimento do nosso negócio em outras regiões é um pouco diferente. Então, as soluções, às vezes, que a gente tem aqui, nesses estados, são um pouco diferentes. Então, acaba que a demanda, o segmento é um só, mas dentro do segmento de alta distância de pressão em TI, tu tem várias variáveis. E, às vezes, uma variável encaixa melhor no Roraima, outra encaixa melhor no Acre. Então, por exemplo, a gente trabalha com equipamentos de tecnologia laser aqui em Manaus. Sim. Quando a gente chegou no Acre, todo mundo gosta de jato de tinta, outra tecnologia. Olha só, entendeu? Já é uma outra realidade. E a gente também teve a sorte que quando a gente foi para o Acre, a gente já tinha começado com um parceiro que era voltado para jato de tinta, mas corporativa, não aquela doméstica. Porque a nossa linha não é a linha doméstica que tem em casa, a nossa linha é corporativa. São para empresas mesmo, né? Então, quando a gente foi para o Acre, a gente encontrou um mundo de jato de tinta. E aqui em Manaus só se fala de laser e LED, por exemplo, entendeu? Então tem essas diferenças. Mas, no geral, o alta distância de impressão ele é difundido pelo Brasil inteiro. A gente está há 28 anos fazendo isso. Sim. Não é uma coisa nova, né? A gente, então, já vem trabalhando isso bastante. Tem empresas no Brasil com muito mais tempo do que a gente, mas é um mercado consolidado já. Olha só. E aí estamos começando agora, né, entrar num novo mercado que é totalmente diferente do que a gente vinha fazendo. Mas calma, há 28 viu? anos atrás. Calma que a gente vai já falar da C-Display, que está aparecendo aí na sua função também. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa novidade. Agora, assim, aproveitar esse gancho que você falou aí da diferença, né, dos estados. A gente está falando de tecnologia. E como que a Amazon Copy consegue, né, tá sempre atualizada, porque precisa estar à frente, né, Diego? Sim, não, isso é verdade. Apesar de a gente falar de impressora, que aí eu nem sei quanto tempo tem impressora no mercado que usam, é uma tecnologia que sempre vem avançando também. No geral, ela faz a impressão, mas quando a gente fala do mundo corporativo, tem vários serviços que agregam a essa solução. Então, a gente tem fabricantes por trás e tem parceiros por trás que estão sempre inovando e trazendo alguma diferença em relação a um ano atrás, a 2 anos atrás. Ligado isso, a tecnologia do equipamento em si, então ele se torna mais rápido, tem recursos novos. Então, como a gente tem esses fabricantes por trás, a gente está sempre em contato com eles e mandando gente para fazer treinamento. Então, a gente tem uma equipe que está sempre se renovando, sempre por dentro. Então, o que o fabricante acaba lançando mundialmente, a gente acaba absorvendo isso, porque a gente está sempre atrás do fabricante em muito contato, né? Então, lança uma tecnologia nova lá no Japão, onde é a matriz de uma empresa, por exemplo, quando chega no Brasil, a gente está junto com o fabricante. Então, a gente é um dos primeiros a saber. Recebe em primeira mão, entendeu? Então, tem muita tecnologia voltada no ambiente de impressão. Quando eu falo de equipamento de TI, também é a mesma coisa. Notebook que lançaram há 6 meses atrás,
hoje é outra coisa. Então, rápido, é muito né? rápido. Gira muito rápido. E quando eu falo de software, de soluções que estão em volta disso, é mais rápido ainda, entendeu? E aí é um mundo... Para acompanhar, pra você tem que estar... O time está lá, direto, treinamento, a gente tem metas para quem está treinando, benefícios para quem está treinando. Então, nosso time comercial, ele não é remunerado só pela parte de faturamento, mas também pela atividade que ele faz de atualização de conhecimento. Então, a gente criou um cenário que ele é estimulado a não só vender, mas se preparar para conseguir fazer a venda, né? A venda é a ponta, mas por trás de toda essa venda tem um trabalho do dia a dia que ele acaba desencadeando na venda no ponto final. E quanto melhor a gente faz esse processo, melhor é a venda, mais rápido ela acontece, mais segurança o cliente tem na hora que está conversando com o consultor nosso. Então, a gente está sempre se atualizando não só em tecnologia, mas em processo, em tudo. Hoje a Amazon Copy, por exemplo, a gente tem 4 ISOs, tem a ISO de qualidade, tem a ISO de meio ambiente, tem a ISO de integridade, tem a ISO de compliance. No nosso segmento, e aí eu me orgulho de dizer isso, no nosso segmento, no Brasil inteiro, nós somos a única empresa que tem as 4 ISO. Já é um diferencial. Já é um diferencial, então é sempre indo atrás de alguma coisa que a gente possa se diferenciar em relação ao cliente. E como a gente já está há 28 anos no mercado, a nossa estrutura, a nossa experiência já nos coloca um pouco à frente. Mas a gente sempre a gente tem que estar andando para frente, não parar e falar, eu estou aqui na frente hoje, eu sou líder de mercado e a gente estacionar nisso. A gente sempre está dando um passo para frente, porque a gente sabe que todo mundo também está dando um passo para frente. Então, a gente sempre tem que estar atualizando, indo atrás de nova tecnologia, melhorando o processo, qualificando o pessoal, tendo perto da gente qualificada. Então, a gente tem um time de 100 pessoas, de gente boa, gente que quer trabalhar, que quer estudar, e a gente dá o suporte para isso, né? Então, quando a gente olha para a estrutura de pessoas, a gente sempre olha muito para as multinacionais. O que as multinacionais fazem para os seus colaboradores? A gente se espelha nos grandes, nos multinacionais, implantando dentro da possibilidade do nosso tamanho para o nosso time também. Então, a gente tem um quadro de benefícios importante para eles, de treinamento, plano de desenvolvimento. A gente investe no colaborador em faculdade, pós-graduação. Então, tem uma série de melhorias que a gente faz, não só na parte tecnológica, mas na parte do dia a dia e no processo também. Ai, que legal. E quando você estava falando aí sobre essa questão do suporte, dos serviços oferecidos, é muito importante a gente falar também do pós-venda. Isso. Porque o pré-venda é ali maravilhoso, a venda também, só que a maioria dos consumidores, eles reclamam um pouquinho sobre o pós-venda. Como funciona na Amazon Copy? Kelly, o pós-venda, no nosso negócio, como eu trabalho com locação e está tudo embutido na locação, a entrega de suprimento, a entrega de peça, manutenção, ele faz parte da nossa alma pós-venda. Porque quando eu entrego a locação, por contrato, por essência do negócio, eu sou obrigado a ter um pós-venda de qualidade. Sim. Então, não é quando a gente vende, por exemplo, e a gente perde esse compromisso com o cliente. Teoricamente, né? A gente vende e meio que aquela relação acaba naquele momento, né? E aí o pós-venda já é um pouco diferente. Como a nossa essência é a locação, esse contato com o consumidor, com o cliente final, ele é diário. Então, dentro da nossa máquina de vendas, por exemplo, que a gente diz, a gente tem todo o time que faz a parte de pré-venda e tem a venda. Quando a venda acontece, quando a gente gera um contrato com o nosso cliente final, vem um time de pós-venda, que a gente chama de CS, que é o sucesso do cliente. Então, a gente tem um time que ele é obrigado a cuidar desse sucesso. E qual é o sucesso do cliente? É a máquina nossa não parar, estar funcionando sempre, é o cliente não ter dor de cabeça com a gente. Então, entra todo um time que faz o acompanhamento diário com esse cliente. Então, a gente acaba tendo pós-venda de qualidade. E aí, se a gente não tivesse, a gente não estava há 28 anos no mercado. Com certeza. Aí, de mercado. Diego, nós estamos só no primeiro bloco, da nossa entrevista. No próximo bloco, inclusive, vamos falar de novidades, né? A C-Display. Então, olha só, Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já já.
Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Diego, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E olha só, no bloco anterior falávamos de Amazon Coop, falamos da história, dos serviços, do diferencial que a Amazon Coop hoje oferece no mercado, não só do Amazonas. Agora sim, agora vamos falar de novidade. Isso. Conta um pouquinho para mim como surgiu a C-Display, como que foi pensado, né, todo esse novo serviço. Sim, a C-Display ela nasceu dentro da Amazon Coop mesmo. A equipe era da Amazon Coop. E a gente, nessa busca por nova tecnologia, a gente implantou dentro da Amazon Coop o aluguel de totem. Totem, tela interativa, como equipamento, né? Sim. Só que no meio do caminho a gente percebeu que esse universo era muito maior do que só um totem e um aluguel de equipamento. E eu, como consumidor, como empresa que consumia marketing, eu sempre tinha uma dor que eu precisava sanar. Quando a gente anuncia no digital, a gente consegue acompanhar quem é o cliente que clicou, quanto tempo ficou naquele anúncio, consegue oferecer para ele um anúncio para aquele perfil voltado para ele. Isso o Instagram faz como ninguém. Quando você está falando de carro, aparece um monte de coisa de carro. Um monte. E eu pensei, como é que a gente faz isso no ponto de venda? Como é que eu gero um impacto para aquele cliente na hora que ele está comprando, como se fosse no digital? E a gente começou a buscar soluções, a gente encontrou uma solução europeia, que a gente se tornou representante também da região norte inteira, com exclusividade para essa região, que ela é voltada para IA. E então a gente falou, opa, eu tenho uma tecnologia nova, eu tenho um mercado que não é mais só de tecnologia, eu falo agora de marketing, de venda, de varejo, e aí a gente falou, precisamos criar uma marca diferente, que tenha um conceito diferente, que não é mais tecnologia só fisicamente como produto, como é na Amazon Coop. E aí a gente criou essa marca dentro da Amazon Coop, separou um time focado para isso, e aí que nasceu a C-Display. E ela oficialmente nasceu agora 27 de março, quando a gente fez o lançamento. Tá bebezinha ainda. Tá bebezinha ainda. Então, pra gente conhecer melhor, tá passando aí o @ no Instagram para você que está acompanhando a Amazonas Acontece neste sábado. Já acessa, já fica por dentro. Agora esclarece pra gente exatamente os serviços oferecidos. Tá. Quais serviços a gente encontra hoje? Isso. A gente criou um ecossistema que eles são 4 alicerces principais. Um é o aluguel do totem, tela interativa, é o aluguel do equipamento em si, como a gente faz na Amazon Coop, mas com equipamento de imagem, de vídeo, né? Então, tela interativa, totem, painel de LED. E outras telas, tudo que é display, por isso que essa display, tudo que é display a gente consegue trabalhar. A outra alicerce é esse mesmo equipamento voltado para evento. Então a gente consegue ajudar o comércio, a empresa, quando vai lançar uma marca, lançar um produto, participar de feira, quando tem um stand eu consigo também fazer o aluguel rápido para ele de 1 dia, 2 dias, que é o aluguel temporário, com os equipamentos. A terceira é o Rental Media. O que é o Rental Media? É as empresas monetizarem o seu espaço, ter dentro do seu espaço venda de anúncio para os fabricantes, para outras empresas que fazem parte do ecossistema daquele comércio. E a gente ajuda a montar esse cenário também. E o quarto, e o mais importante, que é o diferencial de tudo e que ele abraça esses outros 3 alicerces, que é a questão da IA. O que a IA faz? Ela reconhece dentro do ponto de venda, quando a pessoa está no ato da compra, que é a hora que a gente quer impactar ele, porque é na hora que ele vai comprar. Então, a IA consegue, através de uma câmera, captar e entender o perfil daquele cliente. Consegue saber idade, o gênero, a cor do cabelo, se é louro ou se é preto, se o cabelo é comprido, se o cabelo é curto, se está usando óculos, se não está usando óculos, se o óculos é escuro, se o óculos é normal, se um homem tem barba, se o homem tem barba feita ou por fazer, se ele está sorrindo, se ele está triste, se ele está alegre. Então, isso são dados que o comerciante, o varejista, consegue absorver nos seus pontos de venda e, com esses dados, tomar decisões estratégicas. Sim. Então, com os dados na mão, ele consegue dizer qual é o horário de pico que vai os homens sem barba. Então, se eu consigo entender,
esse perfil, eu consigo fazer um trabalho naquele momento para impactar mais o homem quando está entrando para comprar mais. A ideia, no final das contas, é vender. Sim. A ideia é a gente entender o perfil e quando a gente entende o perfil, a gente estimular aquele cliente a comprar algo mais que ele não iria comprar. Quando ele entrou no estabelecimento, ele fala, vou comprar X. Mas por que ele não compra Y, Z ou outro produto? Como é que a gente faz isso? Entendendo ele e falando com ele. Então, quando o cliente, ao entrar no estabelecimento, ele é impactado porque o dono, o gestor do estabelecimento entendeu ele e está conversando com ele, ele começa a não ser mais um número no final do mês no faturamento. O cliente percebe que ele é entendido. Então, quando ele entra num estabelecimento, eu dei o exemplo da barba, e aparece para ele uma mídia de shampoo de barba porque ele tem barba, ele fala, opa, tá falando comigo. Essa marca me entende, essa empresa me entende. Eu não sou invisível. Eu não sou mais invisível, eu não sou mais um número. Então, através dos dados, a gente consegue entender qual é a jornada do cliente dentro da loja, quanto tempo ele fica, que produto ele gosta mais de ver, que gôndola ele consegue ver mais. E aí, além disso, a gente consegue mudar o ambiente com essa análise. Porque a ferramenta ela tem dois pontos principais. Um é entender o perfil, é trazer dados, e a outra é impactar. Quando eu consigo entender isso, eu consigo gerar mídias, publicidade diretamente para aquele consumidor. Então eu consigo, se a Kelly entrar, por exemplo, numa loja, eu consigo fazer isso com áudio e com vídeo. Então, se a Kelly entrar numa loja, por exemplo, eu consigo mudar todo o som ambiente e todas as imagens que estão aparecendo nas telas de display daquele ambiente para a Kelly. Se entrar eu no estabelecimento, a IA consegue me entender e ela informa, opa, entrou uma pessoa com esse perfil, com essa idade, com esse cabelo, com esse estilo, com a barba, etc. Ele muda todo o ambiente para aquela pessoa que está entrando. Então, hoje em dia, o PDV, ele é mais um canal de venda, mas tu tem hoje em dia o e-commerce, tu tem toda hora no teu digital ali, o celular, a maneira de te vender. Então, quanto mais experiências e mais impactada dentro do PDV, que é na hora da compra, aquele cliente tiver, mais a chance dele comprar. 88% das pessoas dizem que quando eles recebem alguma comunicação direcionada, eles tendem a comprar aquela comunicação do que uma comunicação com ele que não tem nada a ver com ele. Com certeza. Então, se ele entra num estabelecimento e ele é louro, por exemplo, uma loura, e aparece um produto para cabelo preto, ela não se identifica com aquele produto, então a chance de ela vender é bem menor, é 88% menos do que se fosse impactado com ela na hora que ela for entrar com uma mídia e um som e um ambiente que gere uma experiência para ela, entendeu? Olha só, Diego, e quem pode contratar os serviços da C-Display? Tá, isso aí foi um paradigma que a gente entendeu que existe. Quando a gente fala de tecnologia nova, de IA, as pessoas entendem que são valores que não cabem, que só cabem no bolso de grande varejista, de grandes empresas, de grandes marcas. A gente teve na Amazon, que foi uma feira de mercadistas, a gente estava com stand e a gente estava com 3 dias, eram 3 dias de feira. No primeiro dia a gente falou, não vamos falar de preço, vamos falar de tecnologia. E a gente percebia nas pessoas que iam o olhar de falar, isso não cabe para mim porque é muito caro. É um sonho, é um sonho, né? Mas se você entrar agora no nosso Instagram, que é a C-Display, tem um post lá, eu não me engano se é o último ou é o penúltimo post, que ele fala que com menos de R$200 eu consigo implantar essa tecnologia dentro do varejo. Então, desde o pequeno varejista que tem uma lojinha até as grandes redes, ele consegue ter essa tecnologia. E a ideia é justamente essa. O grupo Amazon Copy e a C-Display, ela vem com essa tecnologia para ajudar realmente as empresas que fazem parte do ecossistema do Amazonas, onde a gente nasceu, onde a Amazon Copy nasceu, onde os sócios nasceram, onde o fundador escolheu para morar e construir a sua empresa, ajudar ao varejo como um todo, desde o pequeno até o grande, a mudar um pouco de patamar. E a maneira de fazer isso é entender o seu cliente, é entender o perfil dele e, com isso, tomar algumas ações estratégicas que vai, no final das contas, contribuir com fidelizar o cliente e, no final das contas, vender mais. Vender com mais margem, vender produtos que o cliente não iria comprar. Todo esse ecossistema vai ajudar o varejista do pequeno ao grande a melhorar, a vender mais
e alcançar outros patamares. Até eu já estou interessada, viu? Vou te mostrar Já gostei um dia. demais. Diego, muito obrigada. Estamos finalizando aqui a nossa entrevista, mas aproveita para convidar todo mundo a seguir o Instagram da Amazon Copy, a C-Display, legal. e também para conhecer ainda mais os serviços de vocês. Pronto. Eu queria convidar todos para visitar o nosso site, que é www.acdisplay.com.br. O nosso Instagram também é o AC-Display. Também tem um AC-Display Eventos, que é focado para eventos. Então, gostaria que todos tivessem a oportunidade de conhecer essa ferramenta. A gente tem um showroom na nossa sede, que as pessoas podem ir lá e conhecer em loco o funcionamento de perto, como é que funciona. Legal. A gente consegue criar uns cases para a empresa. Então, se agendar com a gente, falar, olha, eu estou indo, sou do segmento X, eu consigo criar alguns cases para dar ideia de como ele implantar isso no ao vivo para ele, entendeu? E a gente tem um time completo aí para atender, para receber vocês lá. Então, quem tiver interessado, siga nossa rede social, nosso site, e a gente está de portas abertas para receber todos vocês. Diego, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Todo sucesso do mundo para a Amazon Copy e a C-Display, tá bom? Obrigado, Karen. Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. Boa noite para você. Tchau, tchau.